que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa,
recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é a casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Olá, irmãos, graça e paz. Eu queria agradecer a Deus hoje pela sua vida, por nós estarmos mais uma vez aqui juntos, antes de da live entrar aí oficialmente, a gente começar esse período de louvor e esse período da palavra aqui de introdução. A gente vai acompanhando aqui os irmãos chegando, dando passe, reunindo. Como aquele momento que a gente vai chegando na igreja, né, se aquietando, pegando os lugares, para a gente começar o culto. E essa semana a gente estava conversando, acho que já até comentou com vocês, talvez nessa semana mesmo ou em outras, porque a gente tem falado disso aqui em casa, que nós somos gratos a Deus assim por perceber que os irmãos estão juntos, nós estamos juntos nesse tempo. Algumas igrejas, inclusive, têm, às vezes, tido dificuldade que os irmãos participem da live, estejam aliançados nesse tempo, e nós queremos dar graças a Deus pela sua vida, porque nós temos visto a igreja presente, a igreja participando, nós estamos sempre em contato, vocês em contato com a gente, então glória a Deus por isso. Esse comecinho de culto, eu queria que você fizesse aquilo que a gente sempre fala, né? Aproveita para convidar pessoas. Você pode compartilhar no seu feed, no Facebook, essa live. Você pode mandar por mensagem, você pode estar avisando as pessoas que o culto está começando. Tenho certeza que há pessoas do seu relacionamento, dos seus amigos, da sua família, que podem ser muito edificadas participando desse culto, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, uma adoração. É impressionante realmente o alcance que essa ferramenta que Deus deixou nas nossas mãos, né, que a internet pode ser usada para coisas ruins, como pode ser usada para algo bom, que é levar a palavra de Deus. Coloca no seu feed, compartilha lá, às vezes a pessoa está passando ali pelo Face, procurando algo, ela topa ali com a live, ela entra e ela pode ser profundamente ministrada nessa noite. Amém? Não esquece de fazer isso. Eu queria ler um texto com vocês que de uma certa forma foi escolhido porque reflete um pouco daquilo que eu acabei de falar sobre o nosso coração com relação a vocês, igreja. É Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 em diante. Eu vou ler do 3 até o 6, tá bom? Então abra sua Bíblia em Colossenses. Eu estou usando, para facilitar a nossa vida aqui, o microfone preso aqui na Bíblia, ó. Eu acredito que ele está pegando a minha voz, então eu queria aproveitar para perguntar para vocês se está ok, se vocês estão escutando direitinho minha voz, quando eu distancio um pouco aqui a Bíblia se atrapalha, né? Porque daqui fica mais fácil do que por dentro da blusa e depois tirar para passar aqui pro tom. Então dá um retorninho para mim se quando eu uso a Bíblia assim, o microfone preso aqui, né, se faz diferença, se chega bem o som para vocês aí, tá bom? Enquanto isso, procura Colossenses no capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 6. Amém? Colossenses, capítulo 3. Diz que o áudio tá ótimo. Foi o que eu recebi aqui. Que bom, assim fica mais fácil mesmo. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, verso 1, ao contrário. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, a minha Bíblia é corrigida, ela tem uma versão um pouquinho mais, né, difícil, vamos dizer assim, mas dá para vocês acompanharem se vocês tiverem uma Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, uma NVI, não perde o sentido, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 3 em diante diz assim: Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos,
por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Esse texto é fantástico, porque esse é uma introdução, né? Na verdade, são aquelas primeiras linhas da carta de Paulo aos Colossenses, e Paulo escreve essa carta estando preso. Então ele tá colocando, sabe quando você escreve uma carta e naquele comecinho de carta você coloca naquelas primeiras palavras como está seu coração em relação àquela pessoa que está recebendo a carta, para quem você está mandando a carta. E ele estava mandando a carta para os Colossenses, ou seja, para a igreja de Colosso, e ele expressa na carta que ele estava contente com aquela igreja, ele estava preso e ele estava recebendo boas notícias a respeito dessa igreja, onde ele ajudou a levar o evangelho. Então, ele, ainda que preso, né, ele estava percebendo que aquela igreja estava reagindo bem, ela estava frutificando, ela estava, né, e ele ali dentro daquela prisão se alegrava. A gente está preso também, não pelo mesmo motivo de Paulo, né, estamos presos por causa da pandemia, estamos assim, numa posição em que a gente não pode se encontrar, a gente não pode se ver, né, não pode estar no mesmo lugar, mas eu posso testificar que como pastores, como igreja, como liderança, nós podemos nos identificar com essa fala de Paulo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, tá vendo aquela cabeça lá no céu, por causa da esperança está reservada no céu, do qual antes já ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça em verdade. E nós temos, assim, essa gratidão para expressar no nosso coração hoje com relação a vocês, com relação à igreja. Graças damos a Deus, assim como Paulo disse, pela vida de vocês, né? Por estarmos juntos nas lives, por nós vermos o compromisso dos irmãos, por exemplo, com aqueles que precisam, né? Num momento tão difícil e importante como esse, nós temos conseguido suprir a questão das cestas básicas, nós temos conseguido manter contato, os irmãos têm expressado preocupação uns com os outros, nós temos orado uns pelos outros, estamos cientes das necessidades uns dos outros, e eu quero te falar, né, que o nosso desejo é que Deus conserve, né, esse coração na igreja. E quero que você some esse motivo de gratidão a outros que eu creio que você deve ter no teu coração para esse momento de louvor que a gente vai ter agora. Que você exalte o nome do Senhor. Eu amo muito essa música que o Silas, né, hoje é o Silas que mandou pra gente louvor, porque essa música, ela exalta o nome do Senhor. Foi a música que eu escolhi para o meu casamento, para a hora da entrada da noiva. Muita gente escolhe a marcha nupcial, outros... É marcha nupcial que coloca em casamento? Que fala? Isso. Outros escolhem várias músicas, mas quando eu me casei, eu queria muito que o meu casamento fosse uma música que exaltasse o nome do Senhor, e eu escolhi essa canção. E porque ela fala disso, né, que o nome do Senhor seja exaltado, que Ele é exaltado, que Ele é o Senhor, que a verdade dele vai sempre reinar, que a terra e o céu glorificam o nome dele. Eu amo essas canções que exaltam o Senhor. Então, agradeça ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, e junte a esses motivos de gratidão esse que eu compartilhei com você a respeito da igreja agora. Amém? Que Deus possa ministrar nosso coração também nesse período de louvor, mas eu queria, né, antes de passar para o Silas, fazer uma oração de gratidão ao Senhor, abrindo esse culto, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse culto, ainda que nesse contexto, né, presos, distanciados, mas eu quero te agradecer porque o Senhor tem preservado essa igreja. Oro, Senhor Deus, agradecendo pela vida de cada irmãozinho dessa congregação, dessa comunidade que tem somado esforços para manter a aliança, para manter essa comunhão, para ser igreja, mesmo não estando no mesmo lugar. Te agradeço, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem conduzido os seus planos com maestria, que o Senhor é exaltado,
que mesmo em circunstâncias que nós não compreendemos, o Senhor é exaltado, o Senhor é digno, o Senhor é santo e o seu nome merece, é digno de ser sempre glorificado e exaltado sobre toda a terra. Recebe mais esse culto, Senhor Deus, de louvor e gratidão ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Saudade imensa de vocês. Queria convidar você a estar louvando ao Senhor junto conosco, aí na sua casa, amém? Você possa abrir o seu coração, entregar o seu melhor para Deus. Amém? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. És minha força, és minha rocha, és meu escudo, minha fortaleza, és meu socorro, minha segurança. És meu refúgio, minha cidadela, és o meu amado, Cordeiro Santo, 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 Santo és Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és Senhor Jesus. Os meus olhos estão em ti,
só para ouvir as batidas do seu coração, transbordando do teu amor, declarar que te amo, Senhor, declarar que te amo, Senhor, Jesus. És o meu amado, Cordeiro Santo, 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 Santo é Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é Senhor Jesus. Os meus olhos estão em ti, a minha alma deseja te adorar. Em tua presença sou como criança, procurando seus braços pra me entregar. Quero encostar em teu peito, só para ouvir as batidas do seu coração, transbordando do teu amor, declarar que te amo, Senhor, declarar que te amo, Senhor, Jesus, Jesus. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz do Senhor a todos. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós separamos, para o Senhor que nós separamos este tempo de culto, de adoração, de louvor, de aprendizado, né? E eu espero que você possa ser ministrado nesse tempo, em nome de Jesus. Eu peço a você, como a Elza já pediu, que você possa, ao longo agora antes de nós começarmos a palavra, que você possa divulgar aí para os irmãos, né? Fale para os irmãos que nós estamos tendo uma live, que eles podem participar, convide pessoas, não deixe fazer isso. Nós não fazemos isso apenas porque nós queremos número nas nossas lives, mas porque nós sabemos que essa é uma oportunidade, de evangelismo, né, irmãos? Nós temos uma oportunidade tremenda de evangelizarmos, então faça bom uso desse momento, né, para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, né, participar conosco da comunhão e ser ministrados também. Eu sei que esse momento não é fácil para ninguém, mas juntos nós vamos passar por isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar essa palavra de hoje, antes de mais nada, orando. Então eu peço que você, onde está, você feche seus olhos, curve a sua cabeça, para que nós possamos fazer uma oração para que o Senhor ilumine a nossa mente, que possamos entender aquilo que as Escrituras nos falam essa noite. Amém? Perdão, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, aqui essa noite. Bendizemos o teu nome, Deus, porque sabemos que é o Senhor que nos une, sabemos que é o Senhor que nos guarda, sabemos que é o Senhor que nos protege e acreditamos, Deus, que importante é adorar ao Senhor. E também é fundamental, Deus, adorarmos ao Senhor em comunhão. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Cada casa é uma igreja para o Senhor nesse momento. E eu peço que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente através da palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu quero
seguir aqui ministrando, né, dentro daquilo que a gente julga ser importante para esse momento. Eu tenho reafirmado constantemente isso para os irmãos, que nós temos procurado fazer as coisas dentro de um discernimento em Deus e também dentro de uma proposta de que cada atividade que a gente faça, ela possa suprir determinadas necessidades, né? Então nós temos a nossa reunião de oração, que é aquele momento que o irmão pode colocar a sua necessidade ali para que nós possamos orar juntos. Colocamos à disposição também o nosso WhatsApp para que o irmão compartilhe a necessidade. Nós temos separado, não só, temos orado durante a semana, mas sexta-feira é um dia bem específico que nós tiramos para orar pela igreja, pela comunidade cristã Redenção. Na quinta-feira, nosso alvo é estudo bíblico, né? A ênfase é estudar a palavra do Senhor. E domingo é um culto congregacional, irmãos, onde nós tentamos trazer uma palavra que pode ir de encontro ao seu coração e ministrar você nesse momento. Amém? Esse é o nosso desafio. E é o meu desafio, né? Eu compareço aqui todo domingo, toda terça, toda quinta, né, com exceção dessas últimas aí, tentando ministrar a sua vida. E a lógica que normalmente eu sigo para preparar um estudo, para que você entenda, eu sigo assim, vários caminhos para isso, né? Mas eu procuro estar atento a duas coisas. Eu procuro estar atento à necessidade da igreja, quando eu vou preparar um ensino, e eu procuro também estar atento àquilo que Deus está falando comigo. Então, em alguns momentos, aquilo que eu ministro tem a ver com algo que eu entendo que a igreja precisa ouvir. Em alguns outros momentos eu ministro aquilo que Deus está falando comigo, porque eu acredito que se Deus está ministrando na minha vida, pode servir de edificação para a vida de outros. E essa palavra de hoje, ela se encaixa nessa questão. É algo que eu creio que é algo que Deus ministrou ao meu coração. E eu espero que seja bênção na sua vida. Para que você entenda, né? Normalmente quando eu vou preparar uma mensagem, a gente tem a semana toda, então tem reunião de terça, tem reunião de quinta, tem reunião de domingo, então você não tem como passar a semana toda preparando uma mensagem, porque são várias reuniões e as outras atividades que nós temos, né? Eu continuo tendo atividades à parte disso tudo, participo de grupos de formação, enfim. A Elza está na faculdade, fazendo faculdade online, cada um aqui numa realidade, né? O Gabriel jogando Minecraft e estudando online também. Mas quando eu separo um tempo para ministrar a igreja no domingo, eu procuro tentar entender o que está acontecendo, né? E eu confesso que ontem eu estava num dia não muito favorável, né? Porque você sabe, a gente oscila, né, irmãos? Eu gosto de deixar isso bem claro para vocês, porque não existe nesse momento super-homens da fé. Isso é uma visão equivocada, é um conceito que foi criado na cabeça das pessoas, que em minha opinião, mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima, né? Coloca líderes e homens como se eles fossem intocáveis. Eu não tenho o menor compromisso com esse tipo de ideia. Vocês sabem que eu não tenho nenhum problema em falar sobre os meus acertos, mas também sobre os meus erros, né? E ontem foi um dia, né, ontem eu estava num dia meio ruim, né, vamos dizer assim, em função de tudo, tá, irmãos? E porque eu me identifico muito assim com a dor do outro. Então, essas notícias que vêm de mais de 1.000 mortes e eu olho as cenas das pessoas, sabe, não podendo enterrar os seus mortos e hospitais cheios, isso me abala. Não vou mentir para vocês, isso me abala porque a gente sente a dor, né? E ao mesmo tempo que a gente sente a dor, a gente percebe que muitas vezes muitos estão abandonados pelo sistema, né? E isso para mim é uma coisa muito dolorosa e também outros fatores vão nos abalando, né? E eu estava bem angustiado, a palavra certa é essa ontem. Eu cheguei a dizer para Elza assim, Elza, é o seguinte, eu não sei se eu consigo pregar amanhã.
eu vou aqui orar e vou ver, né, eu vou tentar discernir o que é para eu ministrar. E eu falei assim, então se eu não conseguir ministrar, é importante que você esteja na brecha, filha. Mas pela graça de Deus, Deus me trouxe uma palavra, é algo simples, mas eu espero que ministre o seu coração, né? O tema dessa palavra é fortalecidos no Senhor. Esse é o tema que eu defini dessa palavra, né? Eu acredito assim, queridos, que quando nós nos deparamos com as dificuldades, as angústias, as tristezas da vida, quando nós nos deparamos com a crise, com as portas fechadas, né? Com o momento de medo, todas essas situações que nos envolvem, e nós olhamos para dentro de nós costumamos não encontrar forças em nós mesmos. Eu acho que é isso que muitas vezes gera uma situação de desespero. Pelo menos para mim, esse é um dos motivos. É quando eu me deparo com situações que dizem respeito a mim, mas também que dizem respeito a outras pessoas, e eu me vejo assim, totalmente incapaz. E isso me causa, às vezes, uma sensação de angústia. Né? Porque, na verdade, irmãos, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, em nós, né, na nossa capacidade, naquilo que nós somos como humanos, nós não temos os recursos necessários para lidar com todas as demandas que nós temos na nossa vida e muito menos com as demandas alheias. Esse é um fato. É claro que Deus nos deu capacidades que são inerentes ao ser humano, né? Fruto da graça comum que Deus distribui a todos pela face da terra, que nos habilita a lidarmos com situações. É claro, a gente sabe disso, mas existem momentos em que nós olhamos para dentro de nós e o que nós encontramos é nada. Não tem resposta, não tem força, não tem energia, não tem disposição e nem esperança, não tem absolutamente nada. Então eu acredito que esses momentos são os momentos que Deus, Ele trabalha em nossas vidas. E Ele trabalha de várias formas, tá, irmãos? Ele pode trabalhar de várias formas. Cada um vai viver essa realidade de uma forma diferente. Mas eu sei que Deus usa essa situação, quando nós nos sentimos completamente incapazes, para nos ensinar, né, a depender dele. Deus usa essa situação onde nós nos sentimos incapazes, para que nós possamos aprender a depender dele em todas as circunstâncias. Eu acredito de todo o meu coração que esse é um ensinamento fundamental para nós, que nós precisamos depender de Deus, nós precisamos andar pelo caminho da dependência do Senhor, não só hoje, mas em toda a nossa vida. E existe um fator que é muito importante quando nós tratamos de dependência de Deus. Quem é dependente de Deus, confia nas Escrituras e tudo que está escrito nas Escrituras. Mesmo quando tudo que está escrito nas Escrituras nos leva para um caminho oposto àquilo que nós estamos vendo. Você entende? Então, quando nós somos levados a um lugar de dependência de Deus para aprendermos a depender de Deus, Deus nos faz olhar para as Escrituras. E quando nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, a palavra inspirada de Deus, nós muitas vezes vamos ser conduzidos por caminhos que são opostos àqueles que nós achávamos que nós deveríamos andar. As Escrituras, muitas vezes, elas nos trazem um contraponto, muitas vezes não, a maioria esmagadora das vezes, ou todas as vezes, a Bíblia traz um contraponto ao pensamento secular. E isso é maravilhoso, porque isso rompe com a nossa dependência deste mundo e dos pensamentos que permeiam essa sociedade secular e nos leva a depender de algo que está para além de nós, que é o Senhor e a sua revelação
nas Escrituras. Ou seja, nós entramos no campo do sobrenatural, daquilo que Deus pode fazer. E crises, irmãos, são momentos maravilhosos para isso, né? Então, se estamos aprendendo, né, a depender de Deus, eu quero olhar para as Escrituras e ver o que nós podemos aprender nas Escrituras que pode nos ajudar a sermos fortalecidos no Senhor. Amém? Porque essa é a base daquilo que eu quero ministrar hoje. Ou seja, nós podemos passar por crises, muitos passam. Eu insisto, né, o motivo de eu estar ministrando isso aqui hoje tem muito a ver com um aspecto muito particular do que eu passei. Foi um momento, tá? Mas mesmo sendo um momento, isso mexe com a gente. E aí então eu parei diante de Deus para considerar aquele momento que eu estava passando. E Deus quer nos ensinar a depender dele. E quer renovar as nossas forças. Amém? Na dependência de Deus nós encontramos renovo para as nossas forças. E onde nós podemos ter a base para isso? Dentro de nós? Não, porque dentro de nós não tem resposta. Onde nós então encontramos a razão e a condição de renovarmos as nossas forças? Nas Escrituras que apontam para o Senhor. Amém? Então, eu gostaria de responder uma pergunta essa noite para você com três verdades extraídas das Escrituras. O que pode renovar as nossas forças? Amém? Essa é a pergunta que eu quero responder, tentar responder para você essa noite, baseado nas Escrituras. Eu quero citar aqui 3 pontos que eu acredito que podem sim contribuir para que as nossas forças sejam renovadas. E a primeira coisa que eu acredito, né, a primeira verdade que eu encontro nas Escrituras que podem renovar as nossas forças é a unidade do corpo de Cristo. Amém? Vou repetir. Na unidade do corpo de Cristo, podemos ter as nossas forças renovadas. Então, se eu te pergunto, respondendo a pergunta que eu disse, o que pode renovar as nossas forças? A primeira coisa, a unidade do corpo de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 133, salmo bem conhecido, e que eu quero ler com você, tá? Salmo 133. Salmo 133, diz assim, queridos: como é bom e é agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes do Senhor. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? É um salmo de Davi, é um cântico de peregrinação, e Davi, é claro, está se referindo à congregação do povo de Israel diante do Senhor. É sobre isso que ele está falando. E ele fala que este momento é bom e é agradável, né? Como é bom que os irmãos estejam convivendo, estejam em união. E aí ele continua dizendo que isso é como um óleo precioso, como uma unção preciosa, que é derramado não apenas sobre a cabeça, mas que desce para a barba, né, pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Ou seja, irmãos, a comunhão dos filhos de Deus, ali representado, claro, na nação de Israel, mas que nós podemos transportar para a nossa realidade de hoje como a igreja de Jesus, ela é um lugar de bênção, é um lugar de unção. Unção tem a ver com capacitação de Deus, né? É claro que unção tem a ver com capacitação de Deus, nós sabemos disso, mas unção também tem a ver com cura, né? Porque o unguento era colocado sobre feridas, a unção, né? A unção com unguento era colocado sobre feridas. Então,
Davi ele está expressando assim, queridos, que como é maravilhoso nos reunirmos, como é maravilhoso estarmos juntos, como é bom e como é agradável podermos, como a Israel de Deus, congregarmos, estarmos juntos. E isso é como um óleo de unção, um unguento que vai curando a todos. Ele não fica restrito à cabeça, mas ele desce pelo corpo todo, entende? Não é algo reservado a um grupo de pessoas. Não é reservado a uma liderança espiritual, não é reservado a uma classe especial, como se isso existisse, né? Não é verdade? Mas é para todo o corpo, porque ela, da cabeça ela desce para a barba e da barba ela desce para as vestes. Ou seja, todos são envolvidos com a mesma unção. Todos são tomados pela mesma bênção e pela mesma graça do Senhor. E essa é uma revelação maravilhosa para nós. Então, quando eu digo para você, o que pode renovar a minha força e a sua? Eu te digo, a unidade do corpo de Cristo. Amém? Só que eu quero entrar um pouquinho, bem rapidinho, na questão da unidade, porque nós temos uma percepção sobre unidade muito equivocada. Nós achamos que unidade ela tem a ver com estar juntos. Também tem a ver com estar juntos. Mas unidade é muito mais do que isso. Nós achamos que unidade tem a ver com eventos. Quantos eventos de unidade nós vemos, né? Eu participei já de vários eventos, unidade das igrejas. E o mais engraçado era o seguinte, para mim participar desses eventos, nós nos reuníamos e assim, o evento era pela unidade da igreja de São Vicente. Só que naquele evento existiam várias pessoas que elas não conversavam entre si, pastores. Então, na verdade, um evento que era a favor da unidade, ele não tratava de unidade, ele tratava de evento. Então, a unidade, nós precisamos compreender uma lógica muito importante. Eu tenho aprendido, e sou grato a Deus porque tenho aprendido isso, que a unidade, a Bíblia nos fala, irmãos, preste atenção em algo que é muito importante você entender. Nós servimos ao Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito. Amém? Eles são iguais em essência, né? E não se diferenciam um do outro. Não há uma relação hierárquica na Trindade. Os três são um. Essa é uma compreensão que vai além da capacidade humana. Nós não conseguimos compreender plenamente a Trindade porque nós não temos nada no mundo físico que se assemelhe à Trindade. Mas a Bíblia deixa claro que Deus é Pai, Filho e Espírito. E convivem em perfeita unidade. Amém? E por que eu estou falando isso? Por uma questão muito simples. A Bíblia também nos diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus nos criou. Amém? Então, existem vários aspectos que nós podemos abordar sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. Mas existe uma que é muito importante que nós às vezes ignoramos. Deus é um Deus triuno, que vive em perfeita unidade. Então, quando ele imprime a sua imagem e semelhança no homem, na humanidade, não vou dizer o homem, porque não é um homem, mulher, que representam a humanidade, Adão e Eva, representantes da humanidade. Ele não imprime apenas identidades, marcas que são referentes a ele, como racionalidade, capacidade de sentir, coisas desse tipo. Mas ele também imprime no homem esta necessidade e esta capacidade de viver numa unidade perfeita. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Deus é perfeito. Deus triuno é perfeito. O Deus triuno vive em unidade perfeita. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança e imprime na humanidade esta capacidade de viver em unidade. O homem rompe com essa capacidade de viver em unidade onde, irmãos? Com o pecado. E é em função da quebra, né, que existe na sequência, no propósito de Deus, que a unidade se perde, então nós vemos todas as consequências disso.
né? Onde a humanidade aos poucos vai sucumbindo à separação, a cada um buscando os seus próprios interesses, vivendo uma vida egoísta, vivendo uma vida autocentrada, então o conceito de unidade se perde. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não sei se você está acompanhando meu raciocínio. É uma coisa muito simples. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para viver em unidade, porque Ele é um. Então eu sou um com meu irmão, e eu não sou um só com meu irmão, eu sou um com todos. Porque ali estava representada a humanidade, Adão e Eva. Mas o pecado, ele destrói ele corrompe essa imagem e semelhança de Deus no homem. E uma das coisas que ele corrompe é essa unidade. E então, destruindo essa unidade perfeita e vital, o que acontece? Nós vemos o surgimento do individualismo cada vez mais crescente, do humanismo, do egoísmo, enfim, de todas essas formas de pensar que separam e dividem pessoas. E colocam cada um buscando os seus próprios interesses e buscando a sua própria vontade. Eu não sei se você viu o filme O Poço, que está na Netflix. Ele é um filme que tem um caráter sociológico, já te aviso isso. Mas ele reflete um pouco também disso que eu estou falando. Que como a humanidade se perde na capacidade de pensar no outro, de sentir o outro, de se perceber um com o outro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então eu quero dizer o quê? Eu quero dizer uma coisa simples. Por mais que eu tenha aqui trazido uma abordagem um pouco mais extensa, eu quero dizer o seguinte: nós somos fracos. Nós não temos condições de lidar com todas as pressões que o mundo coloca sobre nós. A prova disso é essa pandemia que nenhum de nós tínhamos vivido. Ela está simplesmente sucumbindo com a realidade emocional, sanitária, financeira de muitos. O mundo não vai ser o mesmo depois disso. Eu não sei se pior ou melhor, tá? Mas ele não vai ser mais o mesmo. E aí você percebe a fragilidade humana. E aí você olha para dentro de você e você percebe que você não tem forças. Nem para se ajudar e às vezes nem para ajudar o outro. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente olha para as escrituras, quando nós nos deparamos com a nossa fragilidade, então nós temos que aprender a depender de Deus. Para dependermos de Deus, nós precisamos olhar para as escrituras e ver o que Deus fala para nós. E aí eu estou tentando responder para você, sobre a lógica da dependência de Deus, o que pode renovar as nossas forças. A primeira coisa que eu estou te dizendo é a unidade do corpo de Cristo. A unidade é o reflexo da unidade da Trindade em nós. Amém? Nossas forças, queridos, presta atenção, são renovadas quando nós servimos e abençoamos os nossos irmãos, os outros. Eu nem vou usar o termo irmãos porque fica muito gueto, tá? Eu fujo ao máximo que eu posso dessa ideia de gueto. Igreja não é gueto. Igreja não somos o nosso grupinho dos santos que estão ali adorando o Senhor. Eu quero estender essa ideia para todos, para a humanidade como um todo. Nós somos sal da terra e luz do mundo para ministrar e abençoar a todos. Então, quando nós entendemos o conceito de unidade, que é um reflexo da Trindade bendita, então as nossas forças são renovadas quando nós começamos a tirar os olhos de nós mesmos e começamos então a olhar para o outro e abençoar e servir ao outro. Amém? Olha que coisa maravilhosa. A resposta para o seu sofrimento não está em suprir as suas necessidades. A resposta para a sua falta de força não está em alguém te fortalecer no primeiro momento. A resposta para a sua falta de força, para que as suas forças sejam renovadas, está no fato de você abençoar e servir a outros. Amém? Por quê?
porque somos um. A unidade nos ensina, da Trindade nos ensina que somos um. Um cuida do outro. E é interessante que é importante você entender a ação cíclica disso que eu estou falando. Porque se somos um, raciocina comigo, irmãos. Somos um. Então eu me ocupo de abençoar e servir você. Como consequência da compreensão da unidade, você se ocupa em me abençoar e me servir. Nós nos ocupamos de abençoar e servir outra pessoa. E esta outra pessoa se ocupa em abençoar, em nos servir e servir a outros. Você está entendendo qual que é a dinâmica da unidade? Essa ação cíclica que acontece, que deveria acontecer entre nós e que renova as nossas forças. Não há prazer maior, não há nada que nos capacite, que nos fortaleça do que a condição de compreendermos que somos um com o outro. E nos dispormos a servir o outro e abençoar o outro. E tenha certeza que quando isso é compreendido por uma estrutura local, por uma comunidade, por uma cidade, por um estado, por uma nação, então, queridos, nós temos uma ação que vai afetando beneficamente a vida de todos. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Nisso nós encontramos forças. Eu quero só dar um exemplo social para que você entenda. Nós temos, por exemplo, nações da Europa. Os europeus são muito disciplinados e eles foram formados dentro de uma cultura do bem-estar comum. Eles não pensam só neles, mas eles pensam do todo. Essa é a cultura europeia clássica. Tá? A maioria dos países europeus são assim. Você viu o próprio Rodrigo, quando ele ministrou que está em Portugal, que ele falou isso. Então lá, por exemplo, se o governo fala assim, use máscaras ou fique dentro de casa, que eles têm o problema da pandemia, eles vão fazer isso. Eles não vão precisar de tanta repressão e nada disso. Por quê? Porque eles não fazem isso por eles apenas. Eles fazem por eles e pelos outros. E inclusive, se eles não cumprem a regra, os outros se sentem na obrigação de corrigi-los. E isso é comum lá. Vamos pegar a lógica do Brasil. Nós fazemos isso? Nós não conseguimos nem ao menos manter 40% do isolamento social na nossa nação no meio de uma pandemia. E nós vamos ver uma explosão de casos, por quê? Porque cada um pensa em si mesmo. Não estou falando de todos, porque tem pessoas que têm respeitado as regras. Mas quantos e quantos pensam assim, eu tenho que correr atrás do meu, eu tenho que fazer a minha parte, eu não ligo para isso, esse negócio de máscara não tem nada a ver, esse negócio de isolamento não tem nada a ver, porque o Bolsonaro disse. Irmãos, é noção de bem-estar comum, você entendeu? Então eu só peguei esse exemplo rápido para que pudesse colocar para você, para que você entendesse do que eu estou falando. Quer ver suas forças renovadas? Está cansado? Comece a servir. Comece a entender a lógica da unidade do corpo de Cristo, e não só a lógica da unidade do corpo de Cristo, mas a lógica da unidade da Trindade, que ela precisa se refletir no mundo. O homem, o ser humano, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus como representantes da humanidade. Devemos ser um. Entendem, irmãos? Eu quero terminar esse ponto lendo uma frase do Max Lucado, que eu achei muito interessante. Estava estudando e eu me deparei com essa frase e eu quero ler para você porque eu acho que complementa isso aqui. Diz assim: perdoe e doe como se fosse a sua última oportunidade. Ame como se não houvesse amanhã. E se o amanhã vier, ame mais uma vez. Amém? Isso é um ensino tremendo e eu queria deixar para você, para que nós pudéssemos então continuar o nosso estudo aqui. Amém? Então eu disse aqui para você que nós estamos falando sobre ser fortalecido no Senhor e eu estou tentando responder a pergunta: o que pode renovar as nossas forças? Eu falei primeiro que a unidade do corpo de Cristo e a compreensão da unidade da Trindade. Agora eu quero entrar no segundo ponto e já vou pedir desculpa, irmãos, eu como sempre falando muito, né? Mas glória a Deus, vamos que vamos.
Eu tenho que aprender a dosar o meu tempo de ministração e é um desafio para mim, vocês sabem. A segunda coisa que pode renovar as nossas forças é a confiança no amor de Deus. Dê glória a Deus se você puder. A confiança no amor de Deus. Salmo 94. Salmo 94. Nós vamos ler o versículo 17 ao versículo 19, amém? Salmo 94, 17 a 19. Diz assim: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que coisa maravilhosa. Irmãos, quando nós precisamos ter as nossas forças renovadas, nós precisamos confiar no Senhor. O salmista faz uma declaração linda para nós. Ele diz: não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, na escuridão, na dor da alma. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Isso é maravilhoso, irmãos. O que pode renovar as nossas forças? A confiança no amor de Deus. Isso é maravilhoso. Charles Spurgeon disse uma frase. Hoje eu estou citando vou citar alguns grandes homens de Deus, tá? Charles Spurgeon disse uma frase que é a seguinte: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Vou repetir. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então, o que eu quero dizer para você? Se formos fracos na nossa compreensão do amor de Deus, seremos fracos em tudo. Consegue entender o que eu quero dizer? Se nós temos comunhão com Deus, se a nossa comunhão com Deus é fraca, nós temos pouca compreensão do amor de Deus. E aí então seremos fracos em tudo. Mas se a nossa comunhão com Deus é forte, então a nossa compreensão de Deus também é forte. E aí então seremos mais fortes em tudo. Não significa que não passaremos por dificuldades, porque essa é uma lógica completamente insana. Essa é uma lógica completamente insana, né? Nós sabemos que vamos passar por dificuldades, mas quando nós nos deparamos com a compreensão, nós confiamos no amor de Deus, sabemos que o Senhor é por nós, que Ele nos ama, então, queridos, nós nos tornamos mais fortes. As circunstâncias vêm, mas nós deixamos de olhar para elas para olhar para o Senhor. O amor de Deus renova nossa expectativa e a visão a respeito do mundo que nos cerca. De certa forma, o circunstancial, ele sucumbe diante do eterno amor de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, à medida que nós confiamos no amor de Deus, as circunstâncias que são difíceis mesmo, e eu não vou negar isso para ninguém, né? Chorar faz parte, entrar em crise faz parte, você sofrer faz parte. Mas quando nós confiamos no amor de Deus, o circunstancial, um momento ou outro, ele vai sucumbir à pressão, por assim dizer, desse amor absurdo, desse amor impressionante, desse amor perfeito de Deus por nós. Então, por isso,
O que pode renovar a minha força e a sua é essa compreensão do amor de Deus. Mas como o Spurgeon disse, se a nossa comunhão é fraca, nós somos fracos. Se a nossa comunhão é numa lógica inversa, se a nossa comunhão é forte, então somos fortes. Compreendemos o amor de Deus, podemos até ser abalados, mas de uma forma milagrosa, em momentos sobrenaturais, e acontece de formas muito distintas com cada pessoa. Chega uma hora que o amor perfeito de Deus, por assim dizer, pressiona as circunstâncias e coloca as circunstâncias adversas no seu lugar. E nós começamos a enxergar as coisas sob uma nova ótica. Deus, ele tem poder para isso. Não se esqueça, irmãos. Descanse na providência de Deus, né? E saiba que Deus te dá a condição. Obrigado, filho. Deus te dá a condição de vencer o medo, amém? Eu insisto, queridos, eu não estou aqui para dizer para você que você vai ser uma pessoa que não vai sentir nada. Isso é uma loucura, né? Eu acabei de dizer para você que ontem eu estava em crise. Crise não, estava num estado de angústia. Não vou dizer que foi uma crise porque não foi uma crise, foi um estado de angústia. Foi um momento, tá? Não foi nada que durou assim, uma semana, 2 dias, 10 dias. Foi um momento muito específico do meu dia, né? E Deus, como que Deus me tirou disso? Exatamente quando eu parei para meditar, para refletir. Então, o amor de Deus por mim, e eu tenho consciência desse amor, ele vai sufocando a adversidade. Ela pode até continuar existindo, mas ela fica muito pequena diante do grande amor de Deus. Por isso, eu digo, o que pode renovar as nossas forças? A confiança no amor de Deus. O salmista disse isso de forma linda. Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, e muitos já disseram isso, né, irmãos? O teu amor leal, o amor de Deus é leal, Senhor, me amparou. Amém? Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Olhe para o Senhor, confie no amor de Deus, descanse no amor de Deus. Tá difícil, queridos? Eu te dou uma sugestão. Vá para o seu quarto ou onde você costuma orar e ore. Se você não está conseguindo orar, que às vezes é até difícil orar em alguns momentos, eu reconheço, coloque um louvor que você gosta e deixe esse louvor ministrar a sua alma e libertando, trazendo paz. Não consegue nem ouvir louvor, peça para alguém orar para você. Porque isso vai fazendo com que as nuvens das circunstâncias vão se dissipando e aí você consegue ver com mais clareza quem Deus é e o amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Se a comunhão é fraca, você é fraco. Você vai ser fraco em tudo. Se a comunhão é forte, a compreensão do amor de Deus é forte, então você vai se encontrar fortalecido. Que Deus te abençoe a ser um fortalecido nele em nome de Jesus. Amém? E vamos aqui então para a terceira ponto dessa resposta, né? A pergunta é, o que pode renovar as nossas forças? Então, eu quero te dizer, o que pode renovar as nossas forças, em primeiro lugar, é a unidade do corpo de Cristo e a compreensão da Trindade que vive em unidade. A segunda é a confiança no amor de Deus. E a terceira é a esperança no Senhor. Amém? A esperança no Senhor. Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Romanos 15, versículo 13, tá? Romanos 15, versículo 13. Eu estou dizendo que o que pode renovar as nossas forças é a esperança no Senhor.
é esperar no Senhor, tá? E olha o que o texto diz, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Preste atenção no texto. O texto chama Deus de Deus da esperança. Que o Deus da esperança. Então, quando nós falamos assim, o que pode renovar a nossa esperança? A esperança no Senhor. Ou até mesmo nós podemos falar da esperança do Senhor. Porque faz diferença. Porque aqui o texto diz que o Deus que servimos, Ele é o Deus da esperança. E Ele faz com que a esperança transborde em nós pelo poder do Espírito. Olha que maravilhoso, irmãos. E a esperança de Deus, você percebe que ela enche o nosso coração de alegria e paz. É o que o texto está falando. Então, você está fraco, está difícil, você não consegue ver esperança, ou se consegue, ou enfim, você está cansado, porque tem muita gente cansada, eu sei disso. Tem muita gente desesperançada, tem muita gente passando por crises em vários aspectos, né? A esperança do Senhor nos enche de alegria e paz. E quem derrama essa esperança sobre nós é o Espírito, porque o Deus é o Deus da esperança. Amém, irmãos? Nós confiamos nele. Existe uma frase, mais uma que eu quero citar, do C.S. Lewis, que diz assim, hoje eu tirei para fazer citações, né, irmãos? Mas é porque eu fui estudando e fui me deparando com algumas frases, achei interessante e coloquei no estudo. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim, Deus não pode nos oferecer paz e felicidade longe dele mesmo, porque isso simplesmente não existe. Isso é lindo. Sabe por que a esperança vem do Senhor e ela também é no Senhor? Porque, queridos, não existe paz e felicidade, como o texto diz, alegria, né? Que Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. De outra forma, porque não existe. C.S. Lewis, numa frase muito simples, nos mostra uma coisa que nós às vezes não conseguimos compreender. Deus não pode nos oferecer paz e felicidade longe dele mesmo, porque isso simplesmente não existe. Entende? A nossa esperança é o Senhor, nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança é do Senhor, é dele que transborda pelo Espírito Santo a alegria que nos enche de paz, a esperança que nos enche de paz e alegria. Você pode procurar em qualquer lugar, por isso eu digo, você vai olhar para dentro de você não vai encontrar nada. Mesmo que a graça comum, ela se estenda a nós e nos dê a capacidade de reagir em alguns momentos, mas no fundo, nós não vamos encontrar paz e felicidade longe de Deus, porque ela simplesmente não existe. O que existe é ilusão. O que existe é ilusão. Ilusão de paz, ilusão de alegria, ilusão de felicidade. As pessoas, elas criam um mundo de ilusão para elas viverem. Porque eu acredito, irmãos, eu sou daqueles que acreditam, vida é só em Deus. Qualquer outra coisa é uma caricatura muito mal feita de vida. Ah, eu sou feliz, eu sou alegre, beleza. Você conhece o Senhor? A vida de Cristo habita em você? Não. Você não entendeu o que é felicidade. Você não entendeu o que é alegria. Você não entendeu o que é paz. Não entendeu o que é esperança. Entendeu sobre a lógica do mundo, mas o mundo é vazio. A prova que o mundo é vazio, irmãos, porque você vê pessoas com tanto e sem nada. Você vê pessoas famosas direto e reto, em crises existenciais profundas. Nós temos países de primeiro mundo onde o índice de suicídio de pessoas que estão vivendo angustiadas
é enorme. Pessoas que vivem sozinhos. Pega a Suécia, por exemplo. É um país rico. A maioria esmagadora das pessoas preferem morar sozinhas, ou moram sozinhas, não sei se preferem, mas moram sozinhas. Um grande número de pessoas moram assim. Nós criamos uma ilusão. O mundo criou uma ilusão, igual Hollywood cria uma ilusão, sabe? O mundo hollywoodiano, ele cria uma ilusão, né? E parece que nós também, neste mundo, neste presente século, obra do diabo, tá? Porque o diabo existe, ele faz isso mesmo, ele ilude, porque ele é o pai da mentira, né? Mentira é ilusão, né? Ele ilude as pessoas e faz com que as pessoas acreditem que tem alegria fora de Deus, tem esperança fora de Deus, tem paz fora de Deus. Não tem, não tem. Você não vai encontrar. Você vai correr atrás do vento. Você vai correr atrás do vento. Eclesiastes foi deixado na Bíblia para nos mostrar que todo esforço humano para tentar encontrar um sentido para a vida acaba caindo no vazio. E o que Eclesiastes, o pregador, aquele homem teve, ele teve tudo e mais um pouco. E no final ele disse, teme a Deus. No final ele reconhece que só o temor de Deus é suficiente para preencher a necessidade. Irmãos, eu não sei de você, mas isso enche o meu coração de alegria e me traz forças para continuar. A esperança no Senhor. O que me impulsiona e o que deve te impulsionar é o grito de Maranata. Sabe o que é Maranata, irmãos? A palavra Maranata, uma das últimas expressões usadas na Bíblia em Apocalipse. Acho que está no último ou no penúltimo versículo, não vou me lembrar. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a minha esperança e essa é a sua. Eu não deposito a minha esperança neste mundo. É claro que nós temos expectativas com relação às coisas que podem acontecer neste mundo na nossa vida. Eu sempre digo, vou expor meu filho. Nós aqui em casa não somos pessoas com grandes expectativas com relação a esse mundo. Nós realmente nos satisfazemos no Senhor. Isso não é um jogo, não é para impressionar porque vocês nos conhecem. Eu guardo alguns sonhos no meu coração. Eu tenho sonhos, mas são sonhos simples. Dois dos sonhos que eu tenho dois sonhos que são simples de uma certa forma. Eu desejo muito ter a oportunidade de celebrar o casamento do meu filho. Será um dia, como foi no dia que eu o batizei, melhor, foi no dia que eu o apresentei a Cristo, lá em 2005. Foi no dia que eu o batizei, será também o dia que eu fizer celebrar o casamento dele, porque eu faço questão de celebrar o casamento do meu filho. E outra coisa que eu tenho desejo, é um desejo da minha vida nesses dias, é poder ter um neto ou uma neta. Eu quero ter a possibilidade de vivenciar isso. São dois sonhos que eu tenho. Eu confesso que esses dois sonhos são os maiores sonhos que eu tenho. No mais, a minha esperança está no Senhor. Eu não fico criando expectativas exageradas. Por quê? Porque eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Como o texto em Salmos diz, entende, irmãos? É para mim, é muito importante eu saber que o que mais me importa é o Maranata. O que mais me importa é a esperança do Senhor, que me traz alegria e paz. Nesse mundo, eu não vou encontrar razões suficientes, como C.S. Lewis diz, porque não há alegria e felicidade nesse mundo. Só há alegria e felicidade em Deus. Amém? E para fechar aqui do meu filho, ele vai fazer 15 anos e eu já falei para ele, eu tô, linha dura com ele. Vai casar com quantos anos, Gabriel? Não sei, eu acho que 21, 22, é muito cedo. Não sei, ele diz 21, 22, vai vendo, deixa ele comigo. Irmãos, preste atenção. Então, eu acho que uma coisa que vai renovar a minha esperança e a sua
que renova a minha esperança. A sua esperança do Senhor. Ela é do Senhor, ela vem e traz alegria e paz. Porque o Espírito Santo age e enche os nossos corações. Tá olhando para esses dias, você não vai encontrar. Porque simplesmente não tem. O grito de Maranata tem que estar dentro do seu peito. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Às vezes a gente quer que ele venha antes, né? Às vezes a gente fala assim, ora vem, Senhor Jesus, mesmo agora. Quantas vezes eu já orei, Senhor, vem agora. Não demora não. Mas é essa esperança, irmãos. Né? Deixa Deus encher o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir essa mensagem com o texto da palavra de Deus e depois nós vamos orar, tá? Diz assim, Josué 1:9, tá? Se você quiser anotar, fique à vontade. Josué 1:9. Diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor. Eu creio nessa palavra e me aposto dela. Eu quero dizer para você, apenas creia e fique firme. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, né, com mais uma música aqui do nosso irmão Silas, o toque de Jesus. Eu quero que você separe esse tempo para você orar a Deus. Eu sempre digo que esse é o momento, como nós não estamos reunidos presencialmente, mas você está na igreja. Ore por aquilo que eu acabei de pregar. Ore para que Deus renove as suas forças. Ore para que essa palavra possa se cumprir na sua vida. Ore por outros que você se lembrar também, porque tem muita gente precisando de oração. Ore, faça desse momento um momento de oração e de louvor a Deus. Depois nós vamos voltar aqui. Eu quero orar por você e eu peço que você continue na live, porque eu preciso dar alguns avisos bastante importantes para a igreja, tá bom? Tá bom? Então, vamos adorar o Senhor com a música do nosso amado irmão Silas, O Toque de Jesus. Teu toque transforma a morte em esperança, nos tira do esquife pra vida em abundância. Teu toque, teu toque, teu toque, teu toque, teu toque.
Tocou nas vestes de Jesus, bastou um toque. Um homem cego queria ver Jesus em seus olhos, então tocou. Cego e cura, seu toque, seu toque. Meu toque, meu toque. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar juntos, amém? Se você puder dar a mão a alguém que saiu ao seu lado, faça isso. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de cultuar ao Senhor. E pedimos o toque do Senhor nas nossas vidas. O toque do Senhor que abre os nossos olhos. O toque do Senhor que nos tira, Deus, toda tristeza, toda angústia, que nos fortalece. Eu oro para que o seu povo, a sua igreja, os seus filhos sejam ministrados pela sua palavra e que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra tenha ministrado a sua vida, que ela de alguma forma contribua para que você possa meditar durante essa semana e ser abençoado em nome de Jesus. Temos feito tudo com muito amor, com muita dedicação. Sabemos que falhamos algumas vezes, né? Não damos conta de tudo, mas temos nos empenhado ao máximo para que a igreja seja ministrada, amém? Eu quero passar para vocês alguns avisos. Por favor, não saia ainda da live. É importante alguns avisos. Eu tenho 2 pedidos de oração que nós vamos orar aqui hoje, no final. Mas eu quero dar alguns avisos, tá? Bem rapidinho. Primeira coisa, irmãos. Terça-feira nós temos reunião de oração às 20 horas. Então peço a você, participe da reunião, convide pessoas. Nós gastamos mais ou menos 1 hora nessa reunião e é fundamental que você esteja junto. Nós recolhemos os pedidos de oração, oramos na terça, também oramos na sexta-feira pelos motivos de oração. E vamos criar esse mover de oração entre nós, amém? Esse é o momento. Então, na quinta-feira, nós voltamos ao horário normal da EBN, tá bom? Nós fechamos aquele ciclo dos irmãos que ministraram para nós. Então, quinta-feira, a EBN vai ser às 20 horas. Que hora vai ser a EBN? 20 horas. Eu vou voltar a ministrar, então, essa semana eu já vou compartilhar com vocês qual o tema da EBN para o mês de junho, tá bom? Então, não confunda o horário. E eu só preciso dizer, a última transmissão, que era o pastor Maurício da Alemanha, ele teve dificuldade com a conexão lá, e nós não conseguimos. E ele, assim, num esforço mesmo, ele se esforçou, ele foi até a igreja que ele pastoreia, ele se organizou, gravou o vídeo, né, passou a tarde toda lá gravando, coitado, para abençoar a vida de vocês. É uma palavra de meia hora, ele consegue pregar rápido, eu não. Meia hora, eu sei que a palavra vai ministrar a sua vida e ela está disponível no YouTube, né? Eu já mandei o link pela linha de transmissão, entra lá, né? Você tem um tempo aí, para ouvir a palavra do irmão, seja ministrado e abençoado pela vida dele, tá bom? Então não deixe de ver, para seguir para manter as sequências dos estudos que estão sendo ministrados, ok? Então, tem um estudo da semana passada à disposição no YouTube e tem um estudo que nós vamos começar agora na quinta-feira e eu que vou ministrar, tá bom? Sexta-feira é a sexta-feira que nós temos separada aqui em casa para orarmos pela igreja, tá? E pelos pedidos dos irmãos que nos mandam. Se você quiser mandar algum pedido de oração para nós, fique na liberdade de mandar. Nós vamos orando e oramos e temos sexta-feira como um dia específico para isso também. Mas eu quero sempre convocar a igreja para fazer o mesmo. Ore pela comunidade cristã Redenção, pelos irmãos na sexta-feira. Separe um tempo para fazer isso. Amém? E agora eu quero falar uma coisa que é importante antes de nós fecharmos aqui o nosso culto. É assim, irmãos, preste muita atenção, por favor. Se você está acompanhando o noticiário, você sabe, né? Nós
nós entramos, foi decretado aí o Plano São Paulo de abertura gradual das atividades. Foi dividido em 5 fases, né, 5 zonas, vermelha e tal. Enfim, eu já disse semana passada, eu acho que o governo de São Paulo errou no timing, errou feio no timing com relação à quarentena. As medidas não foram feitas da forma que deveriam ser, porque nós só conseguimos atingir ao longo de 2 meses de quarentena em torno de 47% de isolamento. Isso contribuiu? Sim, mas não foi o suficiente. Mesmo assim, vai ser aberto, foi programada uma reabertura gradual. Para a região da Baixada Santista, era para daqui a 15 dias a quarentena se estender por 15 dias. Não vai. São Vicente mesmo já decretou que a partir de segunda abre o comércio e outros segmentos. Para você ter uma ideia, se eu não me engano, eu posso confundir as datas, tá? Mas se eu não me engano, no dia 8 ou 9, parece que já abre até os shoppings. Eu não tenho certeza, mas os shoppings já estão programados para abrir no mês de junho. Enfim, essa é a situação. Igrejas em São Vicente e Praia Grande já estão liberadas, na verdade, há algumas semanas para funcionar, né? Então esse é o nosso quadro. Nós temos um quadro assim, irmãos, só para que você entenda. Nós temos um quadro de abertura, mesmo que seja, gradual, né? Mas você sabe que não é gradual, você sabe que isso não funciona, porque não tem fiscalização, não tem nada. Vai haver a reabertura, né, do comércio e as atividades vão voltar ao normal. O isolamento social vai cair drasticamente num momento em que nós temos um crescimento da curva pandêmica, ou seja, o número de contágios aumenta e o número de mortes também. O que vai acontecer? Eu não sei. Então, nós temos um dilema para resolver. Qual é o dilema que nós temos para resolver? Nós temos que, dentro disso tudo, nos situarmos como igreja local. Entenderam? Eu tenho conversado com o Marcão e Paulo, que são presbitério da igreja, conversamos sexta-feira sobre esse assunto e nós chegamos a conversamos e chegamos a conclusões, algumas questões que nós vimos, mas a mais importante que eu acho que a gente tem que fazer agora é o seguinte: eu vou fazer isso, eu vou gravar um vídeo, vou tentar fazer isso, tá, irmãos? Gravar um vídeo explicando para vocês com mais detalhes essa questão da pandemia e tudo que precisa ser feito, porque existem regras. Vou colocar isso à disposição da igreja e também vamos fazer uma assembleia virtual. Como nós não podemos nos reunir e nem todo mundo tem acesso aos aplicativos de teleconferência, nós vamos preparar um questionário e vamos enviar para os irmãos via WhatsApp. E eu peço aos irmãos que vão receber, porque eu tenho a linha de transmissão, por favor, respondam o questionário e retornem ele para mim. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de saber o que cada um está pensando. Porque eu não posso tomar decisões sozinhos, entendeu? Eu não posso tomar decisões só com o Marcão e o Paulo. Eu não posso tomar decisões só com um presbitério e o diaconato. Eu preciso ouvir vocês. É assim que nós trabalhamos. Infelizmente, as reuniões, num primeiro momento, com todo mundo, não é possível. Então, nós precisamos ouvir os irmãos. O caminho que eu encontrei mais prático é de um questionário, que aí a gente tem pelo menos uma capacidade de se balizar. Eu vou fazer um vídeo e depois um questionário. Não sei se eu consigo colocar isso à disposição essa semana ainda. Vou tentar, tá bom? Mas não garanto. Então, o que significa? Que essa semana, as nossas reuniões e domingo, o nosso culto, acontece normalmente online. Então, terça, quinta, sábado, os adolescentes, domingo, o nosso culto é aqui. E aí, depois que nós recolhermos essas informações e tivermos condições de lidar com elas, nós então vamos dar um parecer para a igreja. Por quê, irmãos? Porque queremos fazer tudo com responsabilidade, com cuidado e principalmente zelando pelo outro.
Essa é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação não está nada além do que nos preocuparmos com os outros. Eu sei que tem gente fazendo coisas aí que não respeitam nada, mas aí eu vou te perguntar, por que outros erram nós vamos errar também? Então vamos fazer tudo com cuidado. O que eu peço para vocês? Tenham paciência, né? Nós não podemos até errar por zelo, tá? Eu reconheço que nós podemos errar por zelo, por excesso de cuidado. Mas eu prefiro, nesse momento, errar por excesso de cuidado do que ser negligente. Esse é o meu ponto. Então, eu quero fazer um vídeo, vou fazer uma pautinha para poder fazer um vídeo explicando. E aí, então, nós vamos conversando sobre isso, tá bom? Vamos fazer tudo com diligência, com sabedoria, com paz e principalmente ouvindo a todos na medida do possível, porque, né, nesse momento está tudo muito difícil. Já deixo aí aberto para você. Você pode falar comigo via WhatsApp, eu estou aberto a ouvir todos e esse questionário vai chegar até você, tá bom, querido? Nós temos 2 motivos de oração, eu vou orar por esses 2 motivos. Vou orar encerrando este culto e depois, né, tem aí o encerramento do culto que nós sempre deixamos aberto a live um tempo para você despedir do pessoal, né? Mandar um salve para aquele que você não mandou. É claro, né? Sempre mandar um beijo para o Fábio Alex. Fábio Alex, ele tem que ser sempre lembrado, porque afinal de contas, nenhuma igreja tem um Fábio Alex, né? E nós temos. Então isso é muito importante. Então a gente deixa esse tempinho aí para você mandar um abraço, né, cumprimentar os irmãos, mas antes nós vamos orar, tá? Os motivos de oração que me chegaram hoje, então por isso eu estou orando por eles hoje, tá? Um vizinho, filho de um vizinho da Débora, a Débora do Ministério Rir, tá? São 2 na verdade, né? Uma que mora em Praia Grande e a outra que mora lá no Jockey, no mesmo condomínio ali onde mora o Lu. A Tuca e o Tchutchuco Dandan. A Débora me disse que o filho de uma vizinha dela, o Everton, está na UTI com Covid. Irmãos, eu estou ouvindo isso toda hora. Assim, nós somos uma igreja pequena e eu tenho ouvido isso várias e várias vezes. Gente na UTI, gente que pegou Covid. E olha que nós somos uma igreja pequena. E eu estou ouvindo isso toda hora. Isso me parte o coração. Eu fico imaginando um pastor de uma igreja grande, como é que está a realidade dele, né? Se ele tem entendido esse processo. Não é brincadeira esse negócio, não é. O Jefferson, aquele que nós oramos por ele, que a Jéssica, esposa do Helder, pediu, infelizmente ele veio a falecer, né? É uma situação muito triste. Eu fico assim, arrebentado. Nós temos orado pelo tio da Merielle, né? O seu João. Ele também está num estado crítico, um estado bem complicado. Elas nos mandam os áudios, né? Que a enfermeira todo dia dá um parecer para a família. Irmãos, você ouve o áudio, eu confesso para você, é de doer o coração. Não por, né? Eu creio no milagre, né? Mas se for tempo dele, Deus sabe de todas as coisas, mas é de doer o coração, Eu espero que, assim, Deus nos poupe, sabe? Porque é doloroso. Falo isso com meu coração partido mesmo, né? Vamos orar pelo Everton, né? Vamos nos identificar com ele em oração. Eu quero também orar por uma amiga do Gabriel, ela também está com suspeita de Covid, ela é nova, né? Ela é nova e uma grande amiga do Gabriel, da escola. E ela está também com suspeita, é isso, né, filha? Suspeita de Covid, mas é só ela? É só. E ela também está tendo que lidar com outras dinâmicas por familiares, né, em função de um acidente que aconteceu na família dela. Então ela está passando por um momento difícil. Então, oremos, irmãos, oremos. E ore por quem você for encontrando aí no caminho, sabendo. Se coloque em oração. Eu falei com a liderança da igreja na sexta, que é assim, a minha oração aqui em casa, quando eu oro com a Elza, é assim: Senhor, tem misericórdia. Eu só tenho orado assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso povo, dos vulneráveis, daqueles que não têm assistência. Tem misericórdia e poupa vidas. Eu tenho orado para Deus poupar vidas, irmãos.
com toda sinceridade. Eu tenho orado para Deus poupar vidas. E eu espero que você esteja junto comigo nisso. Ore para Deus poupar vidas. Nós estamos hoje chegamos pelo menos na casa dos 30 mil. Existem estudos que dizem que até o final de agosto nós estaremos em 125 mil. Eu oro para que não aconteça isso. Eu oro. Espero que você faça o mesmo, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja, Deus, simples, por essa congregação pequena, mas de gente tão amada e tão fiel, Pai. Eu tenho visto histórias tão tristes sobre igrejas que têm fechado, igrejas que as pessoas estão dispersas, e eu olho para a minha comunidade local, a comunidade cristã Redenção, e o meu coração se enche de alegria, Pai. Porque eu tenho visto um povo, Deus, que está coeso. E isso não é fruto do meu trabalho, da Elza, é fruto de um coração de cada um, é fruto de unidade, Deus. O Senhor tem trabalhado no nosso meio. E eu só posso te louvar por isso. Nos mantém coesos, Deus, em unidade. Nós não abrimos mão disso. Nós vamos passar por isso juntos. Vamos passar por isso juntos e sabemos que sairemos mais fortes dessa situação. Em nome de Jesus. Quero orar pelo Everton, que está na UTI. Faço menção do João também, tio da Mirielle. Deus, tem misericórdia dessas vidas. Poupe a vida, Pai. Eu sei que os médicos estão fazendo tudo o que eles podem. Deus, eu sou grato a essa classe médica, aos enfermeiros, a todos que trabalham nos hospitais. Sou grato, Deus, porque eles têm feito tudo o que eles podem. Mas tem situações que entra a mão do Senhor e aí é o milagre que precisa acontecer e nós clamamos pelo milagre. Na vida do Everton, na vida do João, em nome de Jesus. Nos identificamos com essas famílias e com essas pessoas em oração e clamamos por cura, em nome de Jesus. Também oramos, Deus, pela amiga do Gabriel. Ela está com suspeita, Deus, da doença. Ela é uma jovem. Deus, mesmo se vier a se confirmar essa doença nela, Deus, que ela não venha sofrer, que sejam simplesmente sintomas leves e ela possa ser curada, Pai, o mais rápido possível. Apresentamos não só ela, mas a família dela diante do Senhor, que a boa mão do Senhor guarde a família dela, proteja, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dela e dos familiares e que eles possam perceber o agir do Senhor em todas essas dificuldades que eles têm enfrentado, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. E oro para que a bênção, a paz, a graça e a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre toda a sua igreja, Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Nós amamos vocês. Um grande beijo. Não vejo de fato a hora de poder dar um abraço em cada um. Não sei quando isso vai ser possível, mas estou morrendo, de fato, de saudade de cada um de vocês, tá bom? Beijo.